Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui, ó, para Maria Júlia Moreira. Ela compartilhou aqui que ela está acompanhando as mensagens aqui lá de Apucarana, Paraná, né? Ela falou bom dia e até amanhã. Tá bom? Gratidão pelo seu compromisso de todos os dias estarmos estudando as Escrituras juntos, tá bom? Gratidão a todos vocês. Vamos lá para o estudo dessa semana. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 29. Eu trouxe um contexto histórico ontem, mas eu trouxe mais a questão do cabeçalho, porque eu acompanho muito aquele livro Revelação em Contexto. E lá na sessão 29 eu não achei nada lá da sessão 29, tá bom? Mas aí eu dei uma olhada aqui no manual do Vem Segue-me e traz algumas informações interessantes aqui sobre a sessão 29, além do que eu expliquei ontem, que já estava no cabeçalho. Tá bom? Então, vou fazer essa introdução aqui rapidinho do manual. O manual do Vem Segue-me aqui, ele compartilha que a igreja era bem nova ainda, então era natural que muitos membros tivessem perguntas. Eles estavam estudando o livro de Mórmon, e lá falava sobre a coligação de Israel, sobre Sião, então eles ficavam especulando sobre isso. Inclusive, né, aqui fala que Hiram Page supostamente recebeu aquelas revelações falando sobre Sião. Então as perguntas começaram a aumentar ali a respeito disso, né? E a gente vê aqui, ó. Aqui fala que outras pessoas também indagavam acerca da queda de Adão e Eva, porque o livro de Mórmon mostra de uma maneira diferente ali, né? De uma maneira bem clara a queda de Adão e Eva. Eles tiveram algumas perguntas sobre isso. E aqui está falando que Deus ele responde as perguntas, tanto no passado como as nossas também. E aí, a sessão 29 foi exclusivamente por conta dessas perguntas. Então, estavam 6 elders, né, 6 ali antes de começar a conferência, estavam reunidos com Joseph Smith e é recebida essa revelação, que era pergunta de muitos membros da igreja. Então, a sessão 29 acaba sendo a resposta de muitas perguntas das pessoas ali. Repare, né, que eu estou falando a palavra pergunta, né, porque eu não uso muito a palavra dúvida. Por quê? Por exemplo, eu já sei que o livro de Mórmon é verdadeiro, mas eu sei tudo sobre o livro de Mórmon? Não, né, eu não sei tudo. Naturalmente, quando nós estudamos um tema muito a fundo, aí a gente surge mais perguntas ainda, tá bom? Não é dúvida, porque dúvida é um sinal de descrença, tá bom? Então, eu tenho perguntas sobre o Evangelho. Eu já sei que o Evangelho é verdadeiro, mas tem coisas que eu não entendo ainda e eu tenho perguntas sobre elas, mas não dúvida. Isso não abala a minha fé. Então, eu sempre gosto de falar que tenho perguntas sobre o Evangelho, tá bom? Então, havia muitas perguntas e essa sessão 29 aqui falando, né? Uma das perguntas era sobre a segunda vinda e aqui na sessão 29 também vai falar um pouco, aliás, vai falar bastante aqui sobre a segunda vinda. Então, no estudo, né, que nós estávamos fazendo aqui de Doutrina e Convênio, a gente viu que o Senhor, ele quer juntar todos os povos como uma galinha ajunta seus pintos debaixo de suas asas. E como que ele fará isso? Ele fala que é por meio dos eleitos, por meio da gente que é chamado para chamar os eleitos, tá bom? Então, é por meio de nossa voz que vai fazer essa coligação de Israel, que vai unir Sião novamente. Então, ele diz assim, por exemplo, lá no versículo 7, e vós sois chamados para efetuar a reunião de meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem minha voz e não endurecem o coração. Então, todas essas coisas nós falamos ontem aqui. Então, a gente parou no versículo 8 e agora eu vou dar continuidade ao nosso estudo a partir do versículo 9 aqui. Diz assim o versículo 9: porque a hora está próxima e logo vem o dia em que a terra estará madura, tanto os soberbos como os que praticam iniquidade não serão como restolho, queimar-lo-ão, diz o Senhor dos Exércitos, para que não haja iniquidade sobre a terra. Então, falando sobre Sião, né, aqui também vai falando sobre o milênio, que quando Cristo vier, não vai ter os iníquos sobre a terra. Então, vai haver somente pessoas justas, né? Então, vai ser basicamente Sião, né, com Cristo reinando
ali pelo período de 1000 anos. Bom, então aqui quando fala que os que praticam iniquidade serão como o restolho é a palha do trigo, tá bom? É aquilo que é o que não presta para nada, né? Quando eles estão ali peneirando o trigo, eles jogam para cima, o vento bate e joga a palha para o lado, né? Porque a palha é leve e não tem grão, não tem conteúdo dentro, então joga para o lado ali, e aquilo só serve para ser queimado depois, não serve para alimentar, para nada. Então, o Senhor ele vai fazer dos iníquos como restolho, vão ser queimados, vão ser separados, não vão poder estar no milênio que ele está mencionando aqui, tá bom? Aqui diz também, a terra já está madura em iniquidade, né? A terra agora, atualmente, ela já está no nível de iniquidade pronta para a segunda vinda de Cristo, tá bom? Só que falta uma outra parte ainda para a vinda de Cristo, que é a dignidade das pessoas também, né? Tem que haver um equilíbrio. Nós também precisamos alcançar um nível de iniquidade para suportar a vinda do Senhor, tá bom? Porque é disso que fala a glória do Senhor chegando junto com ele. Aqueles que não estão preparados não vão aguentar essa glória, tá bom? Então, fala sobre isso. Eu gostei muito do discurso do presidente Nelson, falando sobre isso na conferência de 2019. Ele fala lá que a fim de nos prepararmos, né, para estarmos dignos, nos preparar para entrar no templo, porque as perguntas que são feitas para entrar no templo são perguntas de dignidade. Então, quando a gente está se preparando para entrar no templo, é a mesma coisa de se preparar para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a frase que o presidente Nelson disse no discurso diz: é mais fácil construir um templo do que edificar um povo que seja preparado para o templo, né? Então ele fala que, olha que para construir um templo, né, são recursos enormes, né? Bastante obra, mão de obra, é difícil construir um templo, mas o presidente Nelson ele compartilhou que é mais fácil construir um templo do que preparar um povo para estar dentro do templo, né? Então, exige uma dignidade nossa, exige uma preparação. Tem gente que se prepara há anos para entrar dentro do templo, tá bom? Então, aqui está a frase do presidente Nelson, né? É mais fácil construir um templo do que edificar um povo que esteja preparado para o templo. Vamos lá passar aqui para o próximo versículo. Conforme eu falei, acho que o tópico que me chamou a atenção aqui, falando sobre a iniquidade, a terra está madura e iníqua para a vinda de Cristo. Eu acredito que já está iníqua o suficiente, mas falta a gente se preparar para a vinda de Cristo, a gente estarmos dignos também, tá bom? Então tem que ter esse equilíbrio também. Vamos lá para Doutrina e Convênio 29, versículo 10, diz assim: porque a hora está próxima, e aquilo que foi dito por seus apóstolos deve ser cumprido, pois, como disse, assim há de acontecer. Então, o Senhor cada vez vai falando, está próxima a vinda dele, está próxima. Ele fala, assim como os apóstolos falaram, vai acontecer. Como que os apóstolos falaram? O versículo seguinte traz essa informação aqui, o versículo 11 diz: pois revelar-me-ei no céu com poder e grande glória, com todas as suas hostes, em retidão. E habitareis com os homens na terra por 1000 anos, e os iníquos não permanecerão. Então, aqui o ensinamento dos apóstolos é esse, que Cristo vai vir, não como veio da primeira vez, né, numa manjedoura humilde, nem todo mundo viu, né? A segunda vinda dele é em glória, em majestade, né? Todo mundo vai ver, conforme está anunciado aqui. Então, aqui fala sobre que essas promessas elas são real. Esse milênio, nós podemos crer no mundo melhor, Cristo vai estar conosco. Essa palavra milênio, né, é um jeito que nós usamos para falar, ela não tem dentro da Bíblia, né, dentro do Velho Testamento ou no Novo Testamento, não tem a palavra milênio. Mas como fala que Cristo vai reinar conosco pelo espaço de 1000 anos, aí nós usamos essa palavra milênio aqui, né? Mais uma vez ele falou que os iníquos não permanecerão.
Ou seja, os que praticam iniquidade vão ser como restolho, vão ser tirados fora ali porque não servem, tá bom? Vamos lá, Doutrina e Convênio, seção 29, versículo 12 agora. Versículo 12 diz assim: E também em verdade vos digo, que foi proclamado em firme decreto, pela vontade do Pai, que os meus apóstolos, os 12 que estiveram comigo no meu ministério em Jerusalém, prostrar-se-ão à minha direita, no dia de minha vinda, num pilar de fogo, estando trajado com um manto de retidão e com coroa na cabeça, em glória como eu estou, para julgar toda a casa de Israel, sim, todos os que me amaram e guardaram os meus mandamentos, e ninguém mais. Então, aqui fala de um firme decreto que o Senhor, né, que Deus, o Pai, fez para os apóstolos ali. Ele está se referindo aos apóstolos que estavam com Jesus Cristo lá no ministério dele em Jerusalém. O que foi prometido a eles é que eles julgariam a casa de Israel. Aqueles que amam os mandamentos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, os apóstolos ali, eles vão ajudar nesse julgamento. Isso me lembrou aqui, essa promessa foi feita lá em Mateus, capítulo 19, quando aparece, né, o jovem rico, e ele pergunta, né, o que hei de fazer para conseguir a vida eterna. O Senhor fala sobre os mandamentos, para ele guardar os mandamentos. Ele fala, tudo isso faço desde a minha meninice, né? O que me falta ainda? E aí o Senhor desafia ele, falando, se quer ser perfeito, vende tudo quanto tens, dê aos pobres, vem e me segue. E aí ele sai triste, né, porque possuía muitas posses ali, não queria se desapegar ali ao que ele tinha. E aí o que acontece? Logo após ele se retirar, Pedro pega e faz uma pergunta pertinente. Ele fala, e nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Qual é o nosso galardão? Qual que é a nossa recompensa? E aí então Jesus responde, né, para Pedro e os demais apóstolos ali, em Mateus capítulo 19, versículo 28, diz assim, Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós que me seguiste na regeneração é quando tudo se regenerar, no milênio, na segunda vinda de Cristo. Quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, a recompensa deles é que eles estariam sentados assim como Jesus Cristo, né? E eles vão julgar as tribos de Israel, os membros, né, da igreja, os que fizeram convênio com o Senhor. Vamos lá, o último versículo de hoje aqui, o versículo 13, né? Seção 29, versículo 13, diz assim, pois uma trombeta soará longa e estrondosamente. Trombeta é para chamar as pessoas, né? E aqui fala que a trombeta vai ser longa. E nós já temos aí 200 anos, né, essa trombeta tocando, chamando as pessoas para a coligação de Israel, para fazer parte de Sião. Bom, então fala aqui que essa trombeta ela vai ser soar longa, né, e estrondosamente, ou seja, alta. Sim, como o monte Sinai, e toda a terra estremecerá, e elas surgirão, sim, e surgirão os mortos que morreram em mim, para receber a coroa da retidão, e serão vestidos assim como eu, a fim de estarem comigo para que sejam um. Então, aqueles que ele menciona aqui que vai ressuscitar primeiro, são os que morreram em mim, aqueles que morreram crendo em Cristo, feito o convênio com o Senhor, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, esses vão ser os primeiros a ressuscitar e vão estar no milênio com Cristo. Né? Aqueles desobedientes, né, ele só vai ressuscitar depois do milênio. Bom, aqui nesse versículo, né, falando aqui que essa trombeta soará, né, como um forte, né? Aí ele falou aqui, assim como no Monte Sinai, no Monte Sinai. O Monte Sinai é lá onde recebeu os 10 mandamentos. Essa escritura fica lá em Êxodo capítulo 19, falando, né, como que estava o Monte de Sinai, né? Cheio de glória, cheio de poder. O povo até se assustou. Deixa eu compartilhar com vocês, ó. Êxodo 19, versículo 18 em diante. E no Monte Sinai tudo fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em um fogo, em uma fumaça, subiu como fumaça de um forno.
Então tinha tanto poder no Monte Sinai quando Deus desceu sobre aquele pico, né, que parecia fumaça saindo de um forno ali, fumegando, tá bom? E aí ele continua aqui. E todo o monte tremia grandemente, e o zunido da buzina ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava com Deus e lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte. Aqui é importante, né, colocar que o Senhor desceu ali, mas no cume do monte, ou seja, ele veio do céu no topo da montanha ali, não é que ele desceu a montanha toda. E estava cheia de poder, tá bom? A montanha tremia, parecia um forno, saía muita fumaça ali, glória, fogo ali sobre a montanha, tá bom? Então aqui falou sobre isso, sobre igual no Monte Sinai. Quando o Senhor vier, vai ser em toda a sua glória ali. Bom, então se as pessoas não estiverem preparadas, não vão poder subsistir, né, sobreviver nesse dia, tá bom? Então, vamos finalizar por aqui, né, que é o versículo 13, que falou também aqui da ressurreição. E as pessoas vão ressuscitar ali antes, né, na segunda vinda, para encontrar com Jesus nas nuvens, tá bom? E aí, então, essa terra vai ser transformada e depois voltaremos nela para o milênio, iniciar o milênio com 1000 anos com Cristo aqui, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Eu acho que uma parte bem importante aqui que a gente compartilhou é essa parte da preparação, né, de estarmos preparados para estar na glória do Senhor. E essa mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.